Oi, gente, está no ar o segundo episódio do quadro Por Trás das Camadas. Eu sou Joyce Carvalho e o episódio de hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Afinal de contas, quem nunca sonhou em viver um grande amor? Mas nem todo mundo sabe como conduzir um relacionamento saudável. E para falar sobre isso com a gente hoje, eu convidei ela, Maria Luísa, doutora Maria Luísa, porque ela é psicóloga, especialista em terapia de casais e relacionamentos, empreendedora, educadora e escritora também. Lu, seja muito bem-vinda. Vou abrir espaço para você se apresentar para o nosso público. Pode ficar à vontade. Desde já, muito obrigada pelo convite, né? Como o Joyce já falou, sou Maria Luísa, sou psicóloga e várias outras camadas também, né? Então, sou empreendedora, sou professora, sou escritora, sou mãe, sou filha, sou esposa, sou gente, né? E esse é o nosso lema também quando a gente fala de relacionamentos, principalmente relacionamentos saudáveis, né? Eu costumo dizer que eu descomplico os relacionamentos. Então, vamos embora. E nesse primeiro bloco, o tema é: por que os relacionamentos são tão desafiadores? Lu, conta pra gente por que as pessoas têm tanta dificuldade de manter um relacionamento saudável. Vamos começar pelo começo, né? Relacionamento envolve duas pessoas. E aí, quando a gente fala sobre duas pessoas, a gente fala de dois universos, né? Uma história de vida, uma criação, medos, traumas que cada pessoa carrega dentro da sua história, da sua mala, e vai se relacionar com outra pessoa. E dentro disso vem os desafios, né? O que é que a gente vai compor aqui enquanto casal, que pode ser bom para o relacionamento, que pode não ser. E aí tem aquela história, né? Muitas vezes alguns relacionamentos entra aquela disputa de poder, então sempre um tem que ganhar, o outro tem que perder, aí o relacionamento desanda. Eu costumo dizer que a gente não aprende a se relacionar, e quando a gente não aprende a se relacionar, a gente vai fazendo como? Tentativa, erro e acerto. E aí a gente erra muito mais do que acerta, né? Então, os relacionamentos, eles se tornam mais desafiadores porque a gente não sabe como se relacionar, não aprendemos, não existe um manual que nos ensine a nos relacionar, e com isso a gente vai errando, vai sofrendo, vai culpando o outro, vai machucando o outro também, e assim segue. Então, são desafiadores também por isso. Mas afinal, Lu, como se define um relacionamento saudável? Um relacionamento saudável, ele não vem pronto, né? Ele é construção. Como é que a gente constrói um relacionamento saudável? Dialogando, falando sobre primeiro se conhecendo, né? Começa por você. Quem sou eu enquanto pessoa? O que eu gosto, o que eu não gosto, né? O que eu aceito dentro de um relacionamento, o que eu não aceito, o que eu penso de futuro. E aí você conversando com o outro sobre os ideais, a gente vai fazendo os acordos e as concessões. Então, sei lá, eu não gosto de frango. Meu marido come frango. Significa que na minha casa não vai ter frango? Não, na minha casa tem frango, mas eu não vou fazer. Então, qual é o acordo que eu posso fazer para que fique bom para os dois? Você come frango, você aprende a fazer o frango, você faz o frango. É um acordo simples que vai fazendo com que esse relacionamento vá fluindo. Mas não só isso, os relacionamentos saudáveis não são baseados apenas no diálogo, né? Precisa ter respeito, precisa sim ter conflitos, mas existe uma diferença daquele conflito que é só o conflito, a gente briga e bate porta, grita e sai, temos um impasse. Como que a gente pode resolver isso aqui para ficar bom para os dois? O problema vai existir, mas a gente tem que focar na solução e não só gritar, bater boca e bater porta. Isso. E entender que os dois indivíduos são importantes, né, dentro do relacionamento saudável, mas peraí, vai ter momentos que eu vou ter que dar uma recuada para o outro conseguir alcançar um objetivo, um sonho. Vai ter um momento que eu vou precisar ir, então concessões, né? Por isso que eu falo, o relacionamento saudável, ele não vem pronto. Ele é construído por quem? Por duas pessoas que precisam se conhecer, se amar primeiramente, para depois ele poder amar o outro. E com a sua experiência, o que costuma mais dar errado na relação? Os conflitos.
Os conflitos constantes, né, é o que mais faz as pessoas buscarem ajuda, né? Porque não sabem lidar e aí vai ficando aquela discussão mais acalorada e gritaria e vai levando para outros caminhos. Esse é um grande ponto. A comunicação, sem dúvida, né? Porque a comunicação ela é a base do relacionamento. Mas é difícil comunicar para esse outro, que eu espero, que eu quero, que eu gosto. Tem um termozinho que eu chamo da terapia que é leitura mental. Eu acho que eu tô tanto com aquela pessoa que ela me conhece 100% e aí eu fico aqui esperando que ela supra os meus desejos, as minhas vontades, mas eu nem sequer deixo pistas ou digo que preciso, né? Então, esse é um ponto também. E um outro ponto que eu acho que é o primordial de todos. Quando você ainda nem se conhece, nem se ama o suficiente e quer fazer o relacionamento dar certo, aí você começa a se doar para o outro, e aí você acaba deixando de existir. Então, esse também seria um grande problema para os relacionamentos, né? Quando você não tem, porque para amar o outro você precisa primeiro se amar. Sim. Então, se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Não vou amar. Aí vem a dependência emocional, aí vem as relações tóxicas, aí vem outros processos que a gente fala depois. Lu, dentro desse aspecto que você trouxe, você julgaria que isso é o que faz mais os relacionamentos se destruírem? Sim, mas eu acredito que um outro ponto também muito importante é pensar num relacionamento de duas pessoas como uma só. Ter sempre alguém com autoridade, alguém que manda, desmanda e pensar só em um. Isso é o que realmente destrói os relacionamentos. Você diria que é a mesma coisa amar alguém e viver de forma saudável com alguém? Amar alguém e viver de forma saudável com alguém. É a mesma coisa? Seria a mesma coisa? Se a gente fizer da forma saudável, sim. Sabe? Se você entende que eu me amo e amo alguém e isso não me impede de ser quem eu sou, sim. Mas se impede de ser, não. Aí é diferente. E assim finalizamos o nosso primeiro bloco. Mas fica ligadinho porque tem mais. Estamos de volta com o nosso segundo bloco e o tema desse bloco é os erros mais comuns nos relacionamentos. Lu, por que as pessoas insistem tanto em manter um mau relacionamento? Bom, eu quero te dizer primeiro, para a gente entrar num relacionamento ruim, a gente precisa de um solo fértil para isso, né? Então, vamos pensar aqui numa relação tóxica. Para a pessoa entrar numa relação tóxica, ela vai ter ali uma questão com autoestima, não se conhecer muito bem, é uma pessoa que ela vai estar mais retraída. Essa pessoa vai ver, opa, um terreno fértil. Ela se aproxima e o que é que ela faz? Ela começa a dar doses de amor, de afeto para essa pessoa. Então ela começa a se sentir importante, ela começa a se sentir amada, valorizada. E aí, quando ela tá lá em cima se sentindo alguém, a pessoa diz assim, você só tá aí porque eu botei você aí. E aí, quando ela se enxerga nesse movimento, ela entende que ela só é o que é se ela tiver aquela pessoa. Então, muitas vezes as pessoas ficam em relacionamentos ruins porque ela tá nesse processo. Se eu deixar, volto a ser quem eu era, que não era bom. E aí eu tenho que manter isso aqui, porque eu só sou alguém por conta dessa pessoa. Então, é esse o ponto que faz com que muitas pessoas tenham dificuldades de sair de relações ruins. E como identificar um relacionamento que não é saudável? Bom, um relacionamento que ele não é saudável, a gente vai identificar isso quando a gente não consegue fazer coisas que a gente costumava fazer no dia a dia. Então, eu saía com as minhas amigas, hoje eu já não saio mais e não é por conta de tempo, e não é porque meu marido não deixa, né? E aí eu não tô falando, gente, levando para um outro lado da coisa, tô trazendo aqui no meio termo, né? Porque aí se a gente for olhar pro extremo, aí a gente vai colocar uma pauta que não tem nem como a gente abordar aqui. Mas, eu vou pro meu trabalho e, sei lá, depois do meu trabalho o pessoal se reuniu para fazer um café, eu não posso porque eu tenho que chegar em casa naquele horário. Não posso ir para determinados locais porque minha esposa, meu esposo não gosta. E aí tudo isso vai paralisando você e você passa a viver dentro de uma redoma. Então, quando você passa a viver dentro de uma caixa, num relacionamento, e essa caixa te afasta de quem você é um grande ponto, né? Então, peraí, o que é que tem de errado aqui? Quando você começa, inclusive, a questionar quem sou eu. Sim. Se eu existo para além desse relacionamento. Eu acho que você chegou numa linha tênue entre relacionamento que não é saudável e uma relação abusiva, talvez? Sim, exatamente. E como distinguir enquanto ela não é saudável e quando ela de fato vira uma relação abusiva? Tá.
O relacionamento ele precisa ser leve, né? O relacionamento ele assume um lugar muito importante na nossa vida. Se você parar para pensar, você calcular o tempo que você está trabalhando, o tempo que você está se relacionando, o trabalho e o relacionamento que estão ali no mesmo lugar, né? Então, se dentro dessa relação eu tenho mais momentos de desgaste, e aí eu não estou falando do processo de crise, mas aquele processo de sofrimento, que eu me sinto sempre mal, que eu me sinto para baixo, que eu me sinto sem valor, que eu me sinto desvalorizado, né? É nesse momento que a gente começa a acender um alerta. Mas não necessariamente significa que você está num relacionamento tóxico, porque aí a gente vai olhar, tem um relacionamento saudável, tem um relacionamento que está disfuncional, que é o ponto de alerta, e aí tem os relacionamentos disfuncionais, que aí a gente vai falar do relacionamento tóxico, a gente vai falar do abusivo. Então são basicamente esses processos aqui para você identificar. E assim nós chegamos ao final do segundo bloco, mas fica ligadinho porque ainda tem mais. E nesse terceiro bloco nós iremos responder as perguntas do nosso público que chegaram nas nossas caixinhas. Lu, uma das perguntas que mais chegou na nossa caixinha foi: como lidar com os ciúmes? Eita, essa aí é fichinha, né? Como lidar com ciúmes? Vamos entender o que é o ciúmes, então. O ciúmes é eu me sinto ameaçado, né? É um processo bem parecido com a ansiedade. É um botão que é ligado em um processo de risco. Mas será que existe de fato esse risco? Então, vamos entender como é que esse ciúme está se apresentando. É recorrente? É por uma atitude sua? É por uma insegurança do outro? E aí, a partir do momento que eu entendo de onde vem esses ciúmes, aí eu começo a ir conversando, entendendo e fazendo acordos, né? Então, vamos trazer uma situação típica. Tenho ciúmes do meu marido do Instagram. O que você sente quando ele tá mexendo no Instagram? Eu me sinto feia, eu sinto que ele tá olhando outras mulheres mais bonitas do que eu. Opa, é autoestima. Então preciso dar uma olhada como é que tá a minha autoestima, Às vezes o problema não tá em si, tá no outro. Entendeu? Então, peraí, deixa eu entender de onde é que surge. Não, é porque, sei lá, seu marido se incomodou porque você saiu e tava conversando com outro homem. O que é que aquele outro homem representa pro seu marido? O que é que ele sentiu, né? Então, é entender e a partir disso, dentro de um relacionamento, fazer a concessão. Peraí, eu já entendi que você fica incomodado se eu ficar aqui olhando o Instagram, vendo foto de outras mulheres, então eu vou evitar. Mas a partir do momento que a pessoa não evita, aí vai ter conflito e aí vai ladeira abaixo, né? Mas o ideal é lidar com os ciúmes, entender o que causa, fazer acordos, concessões, para que o ciúmes ele seja leve, porque também é saudável dentro de um relacionamento ter ciúmes. Sim. Todo mundo que ama, em algum momento vai ter medo de perder. Isso é fato. Então, vai existir ciúmes. O que não pode é o extremo. O extremo vai ser sempre o lugar que a gente precisa ter cuidado. Ou de menos ou de mais. Lu, mas agora uma pergunta muito pessoal. Quando você identifica, como você disse, eu tenho ciúmes do meu marido ali no Instagram. Mas por que você sente ciúme? Eu sinto porque eu acho que ele tá vendo mulheres que são mais bonitas do que eu. Significa que o problema não está no fato do marido olhar o Instagram, está no fato de eu ter uma baixa estima. Exato. Como resolver essa questão? Porque o problema não está no que de fato ele está fazendo, está em mim. Como lidar com isso? Como solucionar esse problema quando o porquê dos ciúmes não é sobre o outro, é sobre a gente? Primeiro ponto, comunicação. Então, olha, eu me incomodo de ver você vendo essas mulheres, porque eu sinto que elas são mais bonitas do que eu. E vou buscar fazer um processo terapêutico, vou buscar entender melhor, vou buscar me cuidar mais, mas gostaria que você me ajudasse nisso. E aí talvez a pessoa até tá aqui olhando, apareceu uma foto, ele pode até evitar mostrar para ela não se sentir desconfortável. Entendi. Então, 50-50, relacionamento tem que ter isso, 50-50, um ajuda o outro. Em algum momento nessa questão dos ciúmes, existe aquele fator de você projetar no outro coisas que você faz? Por exemplo, eu vivi uma relação abusiva, isso está no meu livro, Camadas de Mim, e nesse episódio eu falo muito da minha relação anterior e muito dessa relação tóxica vinha dessa questão dos ciúmes. Mas por quê? Ele me traía e achava que eu o traía também. Então você projeta no outro coisas que você faz, coisas, atitudes suas. Isso de fato existe, pode acontecer, e como lidar com isso? Isso existe sim e é muito comum, inclusive, né?
a gente projeta quando a gente começa a se relacionar com outra pessoa, a gente projeta no outro aquilo que a gente não consegue, muitas vezes, né? Não vou dizer 100%, porque cada um tem o seu processo, a sua vida, né? Mas você já viu aquela história de uma pessoa muito tímida namorar com uma pessoa super extrovertida? É nesse sistema aí, né? Mas aí como lidar com isso, né? Nesse caso específico que você me trouxe, não tinha muito o que fazer, porque ele projetava o medo que era dele, que ele já fazia. Então não tem muito o que fazer. Mas se você identifica que o medo ele vem por conta de um erro, então cabe a reflexão. Vale a pena ficar? E aí eu quero trazer isso. Amor não é insistir. Amor é também deixar ir. Né? Amor também é libertar. Então, cabe entender até que ponto vale a pena sustentar. Lu, e pegando o gancho disso que você trouxe, uma outra pergunta que foi recorde: como reconstruir a confiança depois de uma decepção? Bom, independente de qual seja o ponto da decepção, né, ela gera consequências. E esse é o grande ponto dos casais. Vou trazer a traição, que é o mais comum que eu recebo, né, de perguntas. Ah, como lidar com... Meu marido me traiu, eu quero seguir com ele, como que eu posso lidar com isso? O que a maioria dos casais fazem é, vamos colocar uma pedra em cima disso, vamos esquecer que isso aconteceu e vamos fingir que tá tudo bem e sai sorrindo. Esse é o pior problema. Eu ia perguntar agora, e funciona? Não funciona, né? Funciona na teoria, mas na prática não funciona, porque fica a desconfiança, as briguinhas, joga na cara um do outro. Então, essa não é a forma de lidar com a decepção. Qual é a forma ideal de lidar com a decepção? É o casal entendendo. Por que passamos por isso? Então, no processo de traição, vamos entender. Por que a traição aconteceu? 50-50. Teve uma pessoa que fez uma escolha? Teve. Mas o que levou essa outra pessoa também a deixar que acontecesse? Vamos entender. Entendi. Pronto. A partir disso, a gente não pode trabalhar com um copo que foi quebrado como se eles fossem uma taça. A gente vai trabalhar com um copo quebrado, que a gente pode criar um novo vaso. Então, a gente vai se readaptar, a gente vai fazer novos combinados e a gente precisa falar dos impactos que foi essa frustração. Então, a mulher, quando ela é traída, ela se sente insegura. Então, esse marido precisa trazer segurança para ela. E, às vezes, a segurança é avisar onde está indo, que horas está chegando, como é que foi o dia. Então, de novo, 50-50 para poder dar certo. Quando não é feito, aí ladeira abaixo. O relacionamento vai ou continua repetindo o mesmo ciclo, e aí vira um motivo de chacota, né? Ou então, de fato, acaba. Mas para realmente ter um novo relacionamento que é possível, precisa fazer esse processo de mergulhar no problema e sair melhor dele. Botar uma pedra, fazer de conta que ele não existiu, fora de cogitação. Fora de cogitação, não resolve. E como identificar se vale a pena ou não continuar com essa relação, Lu? Identificar se vale a pena ou não continuar na relação, precisa entender quem é de fato você e o que você quer para a sua vida. E se esse relacionamento ele te aproxima do que você quer ou ele te afasta. Sabe? Eu acho que esse é o grande norte. Porque, sim, são duas pessoas. Sim, às vezes tem filhos. Sim, às vezes tem todo um processo, uma história. Mas você tá feliz? Vale a pena ficar? Vale a pena passar pelo processo de lidar com as dificuldades, de tentar se reestruturar e criar um novo relacionamento a partir de agora? Um novo que não é tão novo, é uma roupa diferente, né? Então, precisa realmente vir de cada um. E aí, no processo terapêutico de casais, é quando a gente encaminha essa pessoa para fazer o individual, para que ela consiga tomar a decisão de se eu quero realmente ficar e por que eu vou ficar, sabe? Ou seja, isso não é uma decisão tomada em conjunto, é uma decisão individual de fato. É uma decisão individual. É uma individual, não tem como. E assim nós chegamos ao final do nosso terceiro bloco, mas aguarda porque tem mais. E estamos de volta com o nosso quarto bloco e vamos falar sobre relacionamento e autoestima. Lu, como a autoestima impacta nos relacionamentos? A autoestima é o pilar dos relacionamentos, né? Primeiro, eu preciso me conhecer, eu preciso me amar, eu preciso ser inteiro para depois ser dois. E ser dois não é fundir, mas ser dois indivíduos que andam juntos lado a lado. Então, quando eu falei, né, sobre um terreno fértil para um relacionamento disfuncional, é justamente a baixa autoestima. Ela tá ali a porta aberta.
para você entrar numa relação disfuncional que ela vai te sugar, que a pessoa vai ter controle sobre você, porque é justamente o melhor cenário ali para surgir. Então a autoestima, ela precisa vir muito antes do desejo de me relacionar. Sim. Então, se todo mundo bem soubesse, buscava se conhecer primeiro para depois dizer assim, preciso ter alguém para me relacionar. No Camadas de Mim, eu falo uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o que você trouxe, que é a seguinte: para sermos dois, precisamos ser um primeiro. Sim. Então, eu acho que é exatamente isso que você trouxe. A gente precisa ser um, precisa estar inteiro. Existe aquela utopia de que a gente tem que procurar a metade da laranja? Sim. E eu acho que não é assim que funciona. Eu preciso ser inteira, encontrar alguém inteiro para que a gente transborde juntos e não a metade de nenhum deles. Perfeito. Tem eu não vou me lembrar agora exatamente, mas essa ideia da metade da laranja, ela vem da mitologia grega, né? Tem uma história específica e é justamente, nós éramos inteiros, mas fizemos coisas erradas e aí os deuses nos puniram por conta disso, né? E aí nos separaram. E é a partir disso que a gente vive nessa busca constante pela nossa outra metade. Só que dentro da própria história em si, a outra metade é você mesmo e não uma outra pessoa. Mas a gente entendeu que a metade é outra pessoa. Então a gente vive nessa constante de que distorceu a história. A gente distorceu a história e acredita que eu só vou ser feliz se tiver outra pessoa do meu lado. Mas a verdade é que você pode ter 20 pessoas do teu lado. Se você não estiver bem consigo mesma, não vai ser feliz. Resumo da ópera, gente. A metade da laranja é sua outra metade, é você mesmo. Então Exato. Se reencontre primeiro. O livro fala muito sobre isso, se reencontrar como indivíduo, seja inteiro, para que daí sim você possa transbordar na vida de outra pessoa. Lu, e aí, dentro dessa perspectiva, é possível uma pessoa que não se ama, que não se reencontrou, que não encontrou a sua metade própria, viver um relacionamento saudável? Ela pode viver um relacionamento, mas saudável é muito difícil. É muito difícil, porque ela não sabe quem ela é. Ela não sabe quais são os princípios dela, o que ela aceita ou não aceita num relacionamento. Então, ela está basicamente sendo ditada pelo outro. E se ela é ditada pelo outro, o outro controla ela. Então, a gente já entra para um relacionamento de toxicidade que automaticamente puxa também para uma relação abusiva, né? Então, não tem como. Você, para ter um relacionamento saudável, você precisa aprender a se amar, se conhecer, ser inteiro, estar bem sozinho para depois estar bem com o outro. Lu, e depois de um processo de um relacionamento abusivo, de um relacionamento de anos desgastado, você consegue sair dele e para se relacionar de novo? Como fazer isso da melhor maneira possível, como fazer isso de forma coerente, como fazer isso de forma inteligente, para que você não repita o mesmo processo, não repita os mesmos padrões? Eu costumo dizer, né, que o processo terapêutico é como se a gente tivesse uma ferida e nessa ferida você chega na terapia, eu preciso limpar a ferida, eu preciso entrar nessa ferida, medicar para a gente ver a evolução e depois ela ser apenas uma cicatriz. Eu até faço esse paralelo, eu tenho uma cicatriz aqui no queixo e quando eu pego nela, eu lembro o que aconteceu, eu lembro do momento, do desespero, mas quando eu toco, ela não me dói mais. Então, quando a gente vive um relacionamento que é ruim, que é disfuncional, a gente precisa passar pelo mesmo processo. E claro, limpar a ferida, botar remédio na ferida, dói. Dói pra caramba, é difícil, mas é lidando com seus traumas que você consegue ressignificar eles e conseguir viver sim um relacionamento saudável. Então, sem dúvidas, nesse caso, o mais recomendado seria buscar um processo terapêutico, né? Buscar se conhecer, entender, lidar com esses traumas, porque lidar sozinho é muito perigoso, né? Então, com um profissional, ele vai te guiando e vai te guiando também de acordo com o que tu consegue sustentar de dor. Porque tem dores que tu ainda não tá pronta para lidar. Sim. Né? Então, ele vai ali e vai te dando sustentação. Então, vai doer aqui, mas ele te segura, né? E aí sim, depois desse processo, aí você vai pro resgate da tua autoestima. Quem sou eu a partir disso? O que é que eu quero? O que é que eu espero? E aí, a terceira parte. Porque quando você lida com o disfuncional, você já conhece. É um terreno que é confortável. Mas o relacionamento saudável é novo. E tudo que é novo dá medo. Então, vem aquele processo de... eu tô vivendo um relacionamento saudável. Mas será que é assim mesmo? Escuto muitos pacientes que vieram até o consultório nesse processo. E elas costumam dizer, Lu, será que é assim mesmo? Será que não tem alguma coisa de errado? Não sei.
E aí passa um tempo, elas falam, Lu, realmente é saudável. Então sim, é possível, mas precisa ter esse processo com cuidado de ressignificar, se reconhecer, aí sim tá pronto para ver um relacionamento saudável. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu momento, da minha história. Quando eu me separei a primeira vez, Lu, eu brinco que eu entrei no modo caverna, porque eu realmente fiquei reclusa, fiquei quieta ali por mais ou menos uns 40 dias, e todo mundo me criticando, achando que eu estava sofrendo, achando que, enfim, todo mundo tem uma opinião, né, sobre alguma coisa. Mas não, eu estava, mesmo sem um processo terapêutico, eu não indico, tá, gente? Não estou dizendo que é para vocês fazerem isso, mas eu sempre digo às minhas amigas que, assim, se um dia uma amiga minha passar por um processo de separação, a primeira coisa que eu vou dizer para ela, pare o tempo, pare para entender quem é você de novo. E foi justamente isso que eu fiz. Eu passei em torno de 40 dias ali reclusa, de quarentena mesmo, tentando entender quem era eu, o que eu queria, o que eu gostava, o que eu não aceitaria mais, o que eu não permitiria mais. E sem sombra de dúvida, esse processo, mesmo sozinha, me ajudou muito a poder reconstruir um novo relacionamento de forma mais saudável e mais tranquila. Então, gente, eu queria dizer para vocês que relacionamentos são espelhos e muitas vezes eles nos mostram onde em nós mesmos a gente precisa tomar providências para serem curadas. Lu, eu queria te agradecer por compartilhar com a gente um pouquinho do teu conhecimento, compartilhar com a gente um pouquinho dessas dicas todas de como manter um relacionamento saudável, e foi um prazer te receber aqui hoje. Eu que agradeço, está sendo incrível falar de relacionamento e como eu sempre falo, eu espero que nesse processo a gente possa descomplicar relacionamentos para muitas pessoas por aí, porque essa é a minha missão enquanto profissional, né? Descomplicar os relacionamentos para você, mulher, descomplicar os relacionamentos para você, casal, enfim, para que a gente possa ter um amor mais leve, de fato. E no Camadas de Mim, você vai ler alguns capítulos sobre a minha experiência com os meus relacionamentos, como eu vivi alguns processos, tanto de relacionamentos abusivos, como do meu primeiro amor. Enfim, é uma leitura leve, tranquila, poética, mas não deixe de procurar o suporte de um especialista, de um profissional, para te conduzir nessa jornada. Meu muito obrigada.